Bom dia aos senhores integrantes da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul. Cumprimento de maneira especial aos deputados Matheus Cadorim, Deondir Sareta, nosso vice-presidente, Fabiano da Luz, Mário Mota e o deputado Márcio Machado, que substitui a deputada Ana Campanholo. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da comissão. Cumprimentando os senhores deputados, cumprimento também os catarinenses que nos assistem pela TVO, pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa em toda Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 4ª reunião ordinária, que foi anteriormente enviada a todos os senhores e senhora deputada. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada. Nós temos na ordem do dia requerimento 116 de 2024, de autoria desta presidência, e contamos com a participação do senhor Mário César de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, do senhor Juliano Freuner, secretário de Articulação Internacional, e do senhor Anderson Anthony Linsmeier, diretor da Indústria, da Secretaria da Indústria e Comércio, para explanarem acerca das potencialidades e possíveis dificuldades do setor industrial na região, bem como discutir o cenário atual das exportações de produtos gerados por este setor industrial para os países do Mercosul. Então, eu inicio chamando o nosso presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, doutor Mário Aguiar, querido amigo deste Parlamento e do Estado de Santa Catarina, para que se faça presente aqui e explane sobre os temas colocados. É um prazer recebê-lo, o senhor, aqui na nossa comissão, senhor presidente Mário. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa importante solenidade. Queria fazer um cumprimento especial ao deputado Carlos Humberto, que preside essa comissão. Em seu nome, cumprimentar os demais membros desta comissão e cumprimentar os demais parlamentares e o público em geral. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, sobre a indústria, principalmente aqui de Joinville, que é um setor extremamente importante para Santa Catarina e para o Brasil. Mas, para contextualizar, eu quero primeiramente colocar alguns números de Santa Catarina. Acho que é importante, e nós temos feito isso, deputado Carlos Humberto, sempre que fazemos uma apresentação de Santa Catarina, tanto em território nacional como internacional, nós valorizamos, então, os índices que nos colocam em vanguarda com relação a outros estados. Então, vou fazer essa apresentação apresentando que Santa Catarina é um estado de oportunidades. Então, começo dizendo que o estado é um pequeno estado, com apenas 1,1% do território nacional, mas que tem, se não a menor, uma das menores taxas de desemprego do Brasil. Então, somos um estado equilibrado nessa questão do desemprego. E o mais importante, nós somos um estado que temos a menor taxa de informalidade do Brasil. Então, novamente, reforça essa questão de ser um estado organizado. Temos a maior expectativa de vida do Brasil. Acho que isso é um dado extremamente importante em Santa Catarina. Somos o 5º estado que mais recursos envia para Brasília. Se nós considerarmos que o 4º colocado é o Distrito Federal, por todas as condições que tem, podemos dizer então que nós somos o 4º estado que mais recursos envia para Brasília. Infelizmente, nós estamos numa posição totalmente inversa na questão do recebimento. Nós temos aqui a participação da indústria de Santa Catarina, ela participa com 27,6% da produção de riqueza do estado catarinense. E o estado catarinense tem o 6º maior PIB do Brasil, 505 bilhões, esse é o levantamento de 2023. Temos o 3º maior renda per capita do Brasil. Eu não vejo que seja um índice tão interessante. O que é interessante em Santa Catarina é que nós temos o menor índice Gini, que mostra exatamente aquilo que eu falei no início. Nós somos um estado equilibrado. Então, nós temos o índice Gini mais baixo do Brasil.
Temos a participação da indústria, então, no PIB de 27,5%, e nós só perdemos Santa Catarina em termos de participação da indústria de manufatura para o estado do Amazonas em função da Zona Franca de Manaus. Somos o primeiro em segurança pública, o primeiro em capital humano e o primeiro estado em termos de exportação em dólar por tonelada exportada. Mostra que Santa Catarina tem uma indústria que exporta produtos com valor agregado. Aqui sobre Joinville, então. Joinville tem 53 bilhões de PIB, que dá 10,5% do estado. É o maior PIB industrial de Santa Catarina. A participação da indústria aqui em Joinville é de 35,5% na composição de riqueza. Aqui o setor industrial ele é mais relevante do que a indústria para o estado. Então, nós estamos numa cidade cujo viés econômico está focado, calcado na indústria local. O PIB per capita de Joinville é 50% maior do que quase 50% maior que o PIB per capita nacional, 74,5 mil reais por habitante. E temos em torno de 8% da população catarinense. E um dado importante também, Santa Catarina tem 3 cidades colocadas no ranking entre 1.000 cidades em número de startups, e Joinville tem a posição 487. Bom, falando sobre Joinville, nós temos aqui no estado 84.334 empregos formais. São 9,3% dos empregos de Santa Catarina. E o setor que mais emprega é exatamente o setor metal mecânico, com 17.621 empregados. Máquinas e equipamentos com 14.649 e assim por diante. Então, o setor metal mecânico é o setor mais importante da indústria de Joinville. Esse setor metal mecânico e metalurgia tem 11.183 empregos, a parte de fundição, e que faz com que os empregos formais desse setor como um todo cheguem a 17.621 empregos. Lembrando sempre que para cada emprego que a indústria gera, mais 1,6 empregos são gerados em outro serviço. Então, nós podemos afirmar que a indústria é o grande vetor de desenvolvimento da economia de Joinville e de Santa Catarina, mas principalmente aqui do estado catarinense. Joinville tem 555 estabelecimentos na metal mecânica e metalurgia, então é um setor muito forte aqui no estado, O setor de fundição, por exemplo, tem 12 empresas, mas empresas de grande porte, que empregam muitos colaboradores. E a questão de exportações, já que estamos falando aqui de Mercosul também, nós exportamos aqui de Joinville, entre janeiro e abril, 419 milhões de dólares. Então, é um estado que exporta, é uma cidade que exporta bastante. O principal destino das exportações de Joinville são os Estados Unidos, mostrando novamente que somos uma indústria competitiva e que exporta para um país competitivo e que exige qualidade. O principal produto exportado são partes de motor, que exatamente vai para os Estados Unidos. O segundo são compressores de ar, o terceiro, partes e acessórios para veículos, e assim por diante. Então, novamente, o setor metal mecânico tem uma importância importante na área de exportação de Joinville e de Santa Catarina. Bom, aí quando nós olhamos a importação, nós somos uma cidade deficitária. Aliás, Santa Catarina é um estado deficitário na balança comercial, por conta de ter uma política fiscal adequada, por ter portos bastante eficientes, que fazem com que Santa Catarina seja a porta de entrada para nosso estado e para outros estados brasileiros, Então, o principal produto que entra por Joinville, que entra pelo Porto de Itapoá, é cobre. Esse cobre, 73% vem do Chile, 73% desse cobre entra por Santa Catarina, tá certo? Depois são circuitos integrados da China e eletrodomésticos de cozinha, por conta aí da fábrica da Whirlpool aqui, que traz uma parte de produtos da China. Então, nós somos uma cidade deficitária e eu não vejo aqui, deputados, problema para Santa Catarina ser um estado deficitário. Cada container que entra no estado de Santa Catarina movimenta a economia de 3 a 4 mil reais. Então, é importante que Santa Catarina
pela eficiência e pela excelente condição dos nossos portos, seja exatamente uma porta de entrada para produtos importados, para insumos de outros estados. Vemos aí pneus de borracha. Esses pneus não ficam em Santa Catarina, nem esse cobre fica todo em Santa Catarina. Ele entra por Santa Catarina e por conta dessa infraestrutura portuária principalmente. As exportações do setor metal mecânico, né, eles têm mais de 10% das exportações de Joinville. E o principal produto exportado são fios de cobre e depois moldes plásticos. O principal destino é a Argentina, do que nós exportamos em termos de metal mecânico e metalurgia da cidade de Joinville. As importações, então, o principal produto que vem do Chile é cobre refinado para o setor metal mecânico e metalurgia. E as importações são 311 milhões de dólares, comparado com os 48 milhões de exportação. Novamente, esse setor também é um setor deficitário. Mas isso vem insumo para agregar produtos de Santa Catarina. Bom, Santa Catarina tem uma condição também bastante significativa por conta de essa indústria metal mecânica em Joinville. Então, Joinville, ele tem o primeiro lugar em termos de exportação de partes de motores, fios de cobre, bombas de ar, compressores de ar e refrigeradores. Então, essa cidade tem a primeira colocação nesses produtos exportados. Fios de cobre é 40% do que é exportado do Brasil, né? 35% das exportações nacionais de partes de motores saem de Joinville, 30% das exportações nacionais de bombas de ar e compressores de ar saem de Joinville e 28,5% das exportações nacionais de refrigeradores saem de Joinville, mostrando novamente que a importância do setor metal mecânico em Joinville é fundamental. Bom, quais são os gargalos para esse setor metal mecânico? Certamente que o principal gargalo em Santa Catarina é a nossa infraestrutura de transporte. Mas, felizmente, o atual governo tem dado um foco bastante interessante. Já resolvemos a questão do plano aeroviário, da questão do plano estadual de logística, o PELT, e ontem tivemos, junto no Palácio do Governo, assinando um protocolo de intenções para corrigir o canal de acesso da Baía da Babitonga, uma importante obra que vai permitir que o nosso estado receba navios de até 400 metros de comprimento, que é a nova tendência da costa brasileira. E nós temos também uma deficiência de mão de obra. Então, nesse aspecto, o Sistema Indústria Santa Catarina, que é monitorado pela Fiesc, tem aqui no estado 7 institutos de tecnologia e 3 institutos de inovação. 2 institutos de inovação estão aqui em Joinville e um instituto está em Florianópolis, o Instituto Laser. Nós já fizemos um robô Anelida. Esse robô Anelida é um robô que vai atuar na tubulação a 4 quilômetros de profundidade, no pré-sal, para desentupir, em função da parafina do petróleo, desentupir os tubos que conduzem o petróleo, desenvolvido em Florianópolis, no nosso instituto. Nós já lançamos um nanosatélite da SpaceX, do Elon Musk. Esse satélite, o VCube, ele orbita a 600 quilômetros de distância, ele passa 2 vezes por dia sobre Santa Catarina, às 10 da manhã, às 10 da noite. Nós estamos construindo, eu queria pedir um apoio aos deputados, dado a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos construindo o que se chama de Constelação Catarina. São 13 nanosatélites, 2 já estão em fabricação em Florianópolis, que devem ser lançados em novembro, aliás, em março, da base de Alcântara, lá no Maranhão, e vão fazer o monitoramento das condições climáticas e também ajudar a nossa agricultura. São 13 satélites que vão monitorar toda essa questão para o Brasil, feito em Florianópolis, no Instituto Senai de Inovação, ali no Sapiens Park. Também na questão do hidrogênio verde, a questão da conectividade, barragem 4.0, colhedora de cana, a boia, monitoramento da medição do vento, são todos produtos desenvolvidos pelo nosso Instituto de Inovação, que está em Florianópolis. Queria convidar os deputados a conhecer. Aqui em Joinville, para atender principalmente a nossa indústria e a indústria brasileira, nós temos o sistema, o Instituto Senai de Inovação em manufatura e processamento a laser. Nós já fizemos o robô Snake. Esse robô Snake, desenvolvido aqui em Joinville, está operando na fábrica da General Motors nos Estados Unidos. É um robô para
acessar locais de difícil acesso. Temos um robô de pintura feito para a Petrobras, para pintar as plataformas de petróleo offshore, e também cascos de navio. Eles fazem a limpeza a laser e fazem a pintura com esse robô de pintura. Está operando já na Petrobras. Temos um robô também de difícil acesso, ele trabalha inclusive em ângulos negativos, também feito para a Petrobras. O robô Escalator também para a Petrobras. Temos manufatura aditiva, o que tem de mais moderno no mundo está aqui em Joinville. Convido os deputados a conhecer o Instituto de Manufatura e de Laser em Joinville, em frente à Deller. Vale a pena, o que tem de melhor no mundo está colocado naquele instituto. Manutenção digital, Dolastol, sistema regenerativo, são todos equipamentos desenvolvidos para a indústria brasileira e mundial. Então, basicamente, senhoras e senhores deputados, me deram 10 minutos, então estou tentando respeitar o tempo dado, e me coloco à disposição e à Federação das Indústrias, e reforço aqui o convite aos deputados para conhecerem a nossa federação, mas principalmente os nossos institutos de inovação, que dão uma característica muito importante em termos de inovação para a indústria brasileira e para a indústria catarinense. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição de todos os senhores. Presidente Mário, eu não sei se algum dos deputados gostaria de fazer uma indagação ao presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Matheus? Deputado Matheus, por favor. Primeiro e antes de mais nada, Mário, bom dia e parabéns. Nós todos sabemos do comprometimento, do potencial, do investimento em ciência, do investimento em conhecimento que a Fiesc traz, mas visualizar isso dá muito orgulho mesmo, né? É tecnologia nossa sendo exportada para o mundo, inovando em diversas áreas. Comentávamos aqui sobre algumas dessas específicas, né? Essa de pintura e limpeza dos pilares da plataforma de petróleo. Isso aí é uma das profissões mais perigosas que existem no mundo, e agora um robô substitui o ser humano ali, dando mais segurança para aqueles trabalhadores. Dentro das questões de inovação, da qual todos sabem, eu sou um grande entusiasta dentro da Assembleia, nós estamos trabalhando para que a própria Casa e o governo também atentem para a necessidade do investimento em pesquisa e desenvolvimento. São investimentos que têm um resultado a médio e longo prazo, e por isso, por vezes, eles são substituídos por investimentos que aparentemente são mais emergenciais, mas se nós não dermos a atenção necessária para isso, nós vamos ficar num limbo de desenvolvimento e vamos ser fatalmente ultrapassados por outros países, outros estados. Então, parabéns por tudo que vocês têm feito, e com certeza podem contar com o esforço aqui da Assembleia para ajudá-los no que for necessário. Obrigado. Obrigado, deputado. Eu queria reforçar, então, o convite, se eu conhecer o Instituto, e queria deixar dito aqui aos deputados, dada a qualidade desse Instituto aqui de Joinville, nós ganhamos agora 2 editais da Petrobras. Nós vamos construir o Centro de Produção de Robô e também de Óleo e Gás. São investimentos que a Petrobras vai fazer em Joinville de 380 milhões, dada a competência que tem esse Instituto. Acho que isso dá um ganho de tecnologia, de inovação para Santa Catarina muito forte. E vem atender exatamente esse setor metal mecânico que é tão forte aqui na região de Santa Catarina. Presidente Mário, não sei se mais algum deputado. Eu vi atentamente a sua explanação, a sua apresentação. O Chile é o nosso principal parceiro, nós importamos cobre do Chile. A Argentina é um grande parceiro das exportações da indústria de Santa Catarina, com foco na metal mecânica. E o senhor colocou aqui que o nosso grande gargalo, nosso grande problema é a infraestrutura. Eu faço 2 perguntas para o senhor. Primeiro, o que é mais urgente na melhoria da infraestrutura de Santa Catarina? O que precisa se atacar primeiro? Boa pergunta. E segundo, com a infraestrutura adequada, em que proporção esses números eles poderiam ser ainda mais vigorosos? Bom, primeiramente, eu acho que excelente a sua pergunta, deputado, deixar bem esclarecido aqui, nós temos demandas em todos os modais de Santa Catarina, né? Mas certamente, o primeiro modal, dada a restrição fiscal que existe, tanto no governo estadual quanto federal, o primeiro modal a ser dado uma atenção especial
é o modal rodoviário, porque ele participa com 67% do transporte de Santa Catarina. Então, o modal rodoviário é fundamental. Ah, mas a ferrovia é importante? Evidente que é importante. Mas, dada a topografia muito acidentada de Santa Catarina, a implantação de uma ferrovia em Santa Catarina é muito cara, muito onerosa, em função de que tem que ter túnel e viadutos em excesso. É diferente que um estado que tenha um território mais plano. Nós somos um estado que tem um território muito acidentado. Então, certamente que o primeiro modal que deve merecer atenção, e não deve, os outros também precisam, mas o mais importante é o sistema rodoviário, que vai atender a toda a população, né? A ferrovia tem uma aplicação mais para o transporte de produtos e não tanto de pessoas, mas o modal rodoviário é fundamental. Melhorando a infraestrutura do Estado, e indo para a sua segunda pergunta, deputado, nós temos aqui no Estado a segunda indústria mais competitiva do Brasil. Nós só perdemos para São Paulo. E o índice é 1/1000 a diferença. Tivéssemos uma infraestrutura adequada para Santa Catarina, nós teríamos a indústria mais competitiva do Brasil. Já somos a mais diversificada, mas nós teríamos a mais competitiva do Brasil. Nosso índice é 0,167. São Paulo é 0,168. Então, perdemos por 1/1000. E a questão da infraestrutura de transporte é uma componente fundamental no quesito de composição de custo e, por conta disso, a competitividade da indústria. Então, certamente que a melhoria da infraestrutura dá um salto de produção de riqueza em Santa Catarina muito grande, além de atender a todo o segmento da sociedade catarinense. Deputado Manota. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o presidente Mário. Não só não nos surpreende, mas nos emociona cada vez que acompanhamos apresentações como essa. Nós acabamos de chegar de uma missão diplomática, econômica e cultural à Coreia do Sul, 7 deputados da Assembleia Legislativa. E ao conversarmos com a embaixadora do Brasil na Coreia, catarinense, Márcia Donner Abreu, filha de um dos maiores planejadores desse país, professor Alcides Abreu, foi a única observação que ela fez, ela que recebe na Coreia delegações de todos os estados brasileiros para fazerem prospecções junto às grandes indústrias, junto à inovação que a Coreia hoje oferece. A citação dela em relação a Santa Catarina, quase que como um pedido, deputado Carlos Humberto. Logística e, principalmente, deputado Márcio, que estava ao nosso lado, estradas, rodovias. Isso dito pela Embaixada Brasileira na Coreia, e eu acho que isso reforça, sobremaneira, pedindo, inclusive, a atenção especial por parte do governo do Estado, na sua parte do Executivo. Então, faço esse registro, que eu acho que é importante, porque fecha exatamente com o que o senhor coloca. Muito obrigado. Ok, nós somos pleno de acordo, né? Acho que o Estado precisa de uma malha ferroviária. Aliás, já tivemos uma malha ferroviária maior do que temos hoje, né? Mas a implantação ela é muito onerosa, tanto que a concessão para uma ferrovia gira em torno de 90 a 100 anos, em função de que o retorno é muito lento. Mas ela é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Presidente Mário, eu essa tarde, inclusive o deputado Fernando Crelin está aqui, que é o presidente da bancada do Norte, a federação, o terceiro setor, né, liderado pela Federação das Indústrias, deu ao governo do Estado de Santa Catarina e, consequentemente, a todos os catarinenses, uma ideia, um pré-projeto, um estudo de uma rodovia paralela à BR-101, né, dita rodovia litorânea, se chamando dessa forma, que se inicia aqui em Joinville e vai até o contorno viário de Florianópolis. Para o norte de Santa Catarina, a BR-101, a 280, mas principalmente a 101 é o grande gargalo do desenvolvimento industrial, das nossas exportações e importações, aqui com a questão do Mercosul. Essa rodovia, dentro do governo do Estado, esse trecho norte da rodovia Antônio Raio em Brusque, até Joinville, já tem ganhador da licitação, já foi licitado, dividido em 4 lotes, já tem ganhador da licitação, falta somente o senhor governador autorizar a contratação, a assinatura do contrato. Eu devo estar, vou convidar o deputado Fernando Crelin para ir junto comigo com o governador na semana que vem,
para que a gente sensibilize o governador da necessidade de que ele autorize de uma vez por todas a contratação desse projeto e autorize também a Secretaria de Estado da Infraestrutura para que ela proceda à licitação do trecho da Antônio Raio em Itajaí até o contorno viário, que é o que ainda não foi licitado, não foi lançada essa licitação ainda. Então, essa foi uma importante contribuição que a federação, o terceiro setor, as pessoas... Está aqui, né? Tem até um slidezinho aqui. Trecho 1, 2, 3 e 4 já está pronto para se adquirir o projeto executivo. Depois falta a questão remanescente de Itajaí até aqui no contorno, até o contorno lá de Florianópolis. Então, essa foi uma importante contribuição dos senhores que eu gostaria de deixar registrada aqui na nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Bom, eu peço desculpas de ter apresentado tão rapidamente, mas foi me dado 10 minutos, eu tentei respeitar esse tempo, mas me coloco à disposição para fazer uma apresentação mais completa quando for de interesse dos deputados. Obrigado pela atenção. Pois não, deputado? Só tem um posicionamento aqui, o deputado Mário Mota frisou muito bem. Nós estamos vendo uma concorrência justa e uma concorrência boa para nós, que é a questão da malha viária e infraestrutura do governo do Paraná. O governo do Paraná tem avançado muito na questão de infraestrutura, mas também tem a questão da privatização de rodovias estaduais ali no Paraná. Nós tivemos agora na Coreia e existe uma possibilidade muito grande da LG se instalar em Santa Catarina, principalmente ali em Garuva, mas uma das questões que fez a LG partir na premissa de fazer um termo de cooperação com o governo do Paraná foi a questão da infraestrutura ali da região da Fazenda Rio Grande, na região do Paraná. Então, foi isso que Santa Catarina saiu um pouquinho atrás. Nós temos aí uma defesa da bancada do Norte, e eu acredito que a Fiesc está na mesma linha de defesa, que é a questão da duplicação da SC 415, o acesso ao porto de Itapuá, principalmente pelo fato de dobrar a capacidade do porto, de novos investimentos no porto da Coamo ali chegando também, e praticamente dobrar ou triplicar o fluxo de caminhões naquela região. Então, acredito que a Fiesc também está muito alinhada nessa questão, principalmente ali da rota, né, Itapuá-Garuva, sentido porto de Itapuá. E, além disso, é um questionamento, acredito que a Fiesc já tem falado muito sobre isso, é a questão da possível privatização em rodovias catarinenses. O governador Jorginho tem um posicionamento de campanha, que eu entendo que é um posicionamento que ele fez da não criação de impostos, de não gerar impostos aos pagadores, aos pagadores de impostos em Santa Catarina, mas principalmente me preocupa muito que se a gente não fizer alguns avanços, principalmente em rodovias que estão com grandes dificuldades, nós teremos dificuldades em 4 anos de poder deixar essas rodovias em boas condições. Qual é a visão da Fiesc nesse sentido? Bom, nós somos favoráveis aí à privatização, às concessões das rodovias, né, dada aí a restrição fiscal do Estado, Santa Catarina e também da União. O pedágio mais caro é quando você não consegue andar nas rodovias, né? Então, o pedágio é uma componente que tem um custo, evidentemente, mas dá uma melhoria, quer dizer, o benefício é muito maior do que o custo. Então, nós somos favoráveis, sim, eu acho que isso é uma prática que tem no mundo inteiro, e eu queria fazer uma atenção aqui. Por exemplo, nós temos a BR-101 pedagiada, é um dos menores pedágios do Brasil, né? E um dado, menos de 30% dos usuários da BR-101 pagam pedágio, porque esse modelo de praça de pedágio, ele não funciona. Por exemplo, quem sai de Pissarras e vai até Porto Belo não paga pedágio, mas quem sai de Barra Velha e vai a Pissarras paga pedágio. Então, o importante é adotar rapidamente aqui o free flow, que é o pedágio por quilômetro rodado. Então, aí todos vão pagar e vão pagar pela quantidade usada e a arrecadação vai ser muito maior, por consequência, a possibilidade de investimento será muito maior. Então, somos sim favoráveis à privatização e com relação ao acesso ao porto de Itapuá, hoje são 4.000 caminhões que trafegam por aquela rodovia e com agora essa possibilidade de melhoria do canal de acesso, deve duplicar, no mínimo duplicar para 8.000 caminhões por dia. A atual rodovia não comporta isso. Obrigado, presidente Mário. Obrigado, um abraço a todos, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado. A gente vai ter que diminuir o tempo para 5 minutos, porque senão eles vão me cortar o microfone aqui na comissão. Eu vou chamar o senhor Anderson
Lins Maia, diretor da Secretaria da Indústria, do Comércio, do Serviço de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, para falar sobre o tema, senhor Anderson, sobre a questão, diretor da Secretaria, né, sobre a questão de como a gente pode auxiliar a indústria, principalmente aqui no norte de Santa Catarina, com foco nas exportações e importações para o Mercosul. E antes de passar a palavra para o senhor, Santa Catarina é incrível, né? O modelo adotado da BR-101 é o pedágio barato, mas que não dá, é pedagiada, só que não tem investimento, é incrível. É pedagiado com cara de rodovia não pedagiada. Não se cobra nada, se cobra pouco, né? ou se cobra do menor número de usuários, um valor pequeno. Em contrapartida, não se investe nada, não se faz nada, é a mesma coisa que nós tínhamos desde a concessão. Passo então a palavra para o senhor, senhor Anderson, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento aqui o deputado Carlos Humberto, presidente da comissão, e através do nome dele, os demais deputados e a todos aqui presentes. É muito gratificante realmente escutar os números de Santa Catarina e sempre digo que a nova secretaria coordenada e implantada pelo governador Jorginho Melo, que é a SICOS, Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, que derivou da antiga SDE, foi criada justamente para ter um foco estratégico no desenvolvimento e atração de novos investimentos e geração de novos empregos. Nós representamos hoje, de suma importância, os principais programas de incentivo do Estado de Santa Catarina, que, diga-se de passagem, são programas sólidos e que trazem uma segurança jurídica para as empresas que aqui estão e as empresas de fora que aqui se instalam, que é o PRODEC. É um programa de mais de 35 anos, criado como lei em 1988, que é o programa de postergação do ICMS, que gera um fluxo de caixa positivo de 4 anos. É uma carência postergada de 4 anos de 75% do ICMS e que faz pungência, um fluxo de caixa positivo para as empresas. Isso lançado a pagar com parcelamento de até 10 anos ou mais, hoje com juros zero. Isso eu digo para qualquer empresário que é indiscutível, imprescindível, não perder a oportunidade de estar sinergicamente ligado ao Estado nestes programas. Eu digo isso porque isso faz parte, sim, de uma situação estratégica de longevidade para as empresas, né? Escolha, a gente sempre diz que localização estratégica é que faz o valor agregado, né, de um negócio, de um empreendimento imobiliário e de uma empresa, mas a escolha estratégica do sócio como Estado, né, que naturalmente quando você abre um CNPJ você tem o Estado como sócio, o Estado de Santa Catarina é um sócio eficiente, que desonera através desses programas e eficientiza o empresário a poder participar de forma efetiva junto no Estado. Essa situação para o Mercosul, traduzimos aqui uma situação dos programas de incentivo, não só o PRODEC, mas o PROEmprego, que também é um case de referência de 16 anos, e os TTDs. Traduzimos aqui a busca e a motivação para que os empresários invistam cada vez mais na atração de recursos eficientes, como os programas do FINEP, que hoje tem juros de 4% ao ano, em reais. Eu digo que é o juros mais barato da América Latina, comparado com relações de fomento internacional, quando em dólar, onde que tem 2 a 4 anos de carência e mais de 10 anos para pagar. Então, esse tipo de ação a Secretaria vem desenvolvendo em missões, rodando aí as 16 vice-presidências, inclusive da Fiesc, promovendo com que os empresários busquem sinergicamente os programas de incentivo do Estado, também os programas de fomento para incentivo à produção, geração de novos investimentos e empregos. Dentro da característica da exposição estratégica do Estado, por ter hoje 6 portos, nós temos uma ligação direta com todos os continentes, tanto para importação de insumos, beneficiamento, como para exportação. No que diz respeito ao Mercosul, a gente vem acompanhando ações como recebemos recentemente a comitiva do Paraguai, buscando, né, naturalmente aqui, incentivar empresários catarinenses a se instalarem lá.
pela missão do projeto Maquila, Zona Franca Foz do Iguaçu, onde eles são muito eficientes no sentido de desoneração do custo de produção. De certa forma, a gente sempre olha como uma concorrência natural, mas vemos também uma grande oportunidade de estabelecer acordos de Mercosul, onde importação e exportação se fazem necessários, novos mercados, novas oportunidades. Eles também são um país altamente consumidor, eles são potencialmente exportadores de grãos para o nosso estado. Hoje nós temos aí uma oportunidade de trazer milho, que é uma ausência para nós, é um custo muito efetivo, e também vem a questão da mobilidade colocada em pauta, onde que a proposta deles na última missão foi da oportunidade de estabelecermos uma ferrovia entre Paraguai e Santa Catarina. Eles demonstraram que lá atrás, Paraná, numa ação política de um determinado governo, cortou o acesso deles ao Porto de Paranaguá. Isso transformou eles no terceiro maior operador de balsas de transporte, pela ausência de ter a mobilidade do Paraná como apoio estratégico. Isso demonstra que, em alguns problemas, existem as oportunidades. O Estado de Santa Catarina tem essa grande oportunidade de estabelecer um acordo maior com o Paraguai e unificar isso. Outro ponto que ressalto é a questão portuária. Tanto no mercado interno, com a lei da BR do Mar, nos oportuniza as grandes operações de cabotagem, hoje promovendo Sul, Norte, Nordeste e Sudeste, através dos portos, mas também o Mercosul. Como usar nossos portos estrategicamente para abastecer novas linhas com o Mercosul. Nós estamos recebendo, sim, empresas da Argentina e de outros que querem se instalar para atender demandas de mercado, mas também temos oportunidade de exportação para esses países. Então, essa movimentação se faz sentido juntar esforços da indústria que queira entrar naquele mercado, assim como o receptivo de lá para cá. Finalizando, porque 5 minutos é muito rápido, tenho que atropelar um pouco da pauta, né? Mas falando em investimentos, o governador Jorginho Melo realmente tem enfatizado muito o investimento das estradas boas, como as rodovias estaduais, tem investimento hoje da energia boa, que é novas infraestruturas de energia elétrica, principalmente em cidades com IDH baixo do Estado. Isso vem trazendo uma política de eficiência energética também para o Estado, com a atração de novas oportunidades de tecnologias que o próprio secretário Juliano Freiner vem conduzindo também, como hidrogênio verde e outras vertentes. Nós temos que estar estrategicamente sempre focados em eficientizar todo o processo de uma cadeia econômica. Nesse caso, eu finalizo só realmente que 2032 deixaremos de ser um Estado talvez atrativo pelos programas de incentivos fiscais. E precisamos pensar num planejamento estratégico de como ser um Estado atrativo a partir de 2032. Eu diria que é a força econômica de todas as empresas que sempre trouxeram com muito louvor a questão de entender que nós não trabalhamos em cima e não somos sustentados pelo assistencialismo. Fica claro que não recebemos há décadas o que merecemos pelo que produzimos. Mas isso também nos tornou mais forte, porque o empresário catarinense sabe que ele não tem apoio federal no que diz respeito a retornar à questão dos impostos, e ele precisa ser cada vez mais inovador. E isso nos trouxe a ser realmente um Estado de referência em inovação. Devemos continuar essa engenharia pujante, devemos investir cada vez mais nos critérios de ESG, que vêm atributos de sustentabilidade, governança e social, e sermos um Estado de vanguarda, crescendo, apesar do Estado ser pequeno geograficamente, mas um gigante e pujante economicamente. Obrigado. Muito obrigado, o nosso diretor, o senhor Anderson. Muito obrigado pela explanação, por ficar à disposição da nossa comissão. Tenho certeza que os senhores lá da Secretaria de Indústria e Comércio estão fazendo tudo que tiver à disposição para o empresário, para o empreendedor, para o agricultor catarinense, que precisa do Mercosul para sobreviver. E nós aqui da Assembleia Legislativa, através da nossa comissão, nós ficamos à disposição da Secretaria para todo e qualquer encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado. Da mesma forma, a Secretaria fica à disposição dessa comissão para qualquer plano estratégico. Obrigado.
Chamo agora o excelentíssimo senhor secretário de Articulação Internacional do Estado de Santa Catarina, o senhor Juliano Freuner, para que ele explane acerca destas questões colocadas aqui pela Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, naquilo que a Secretaria do senhor se coloca à disposição, né, aqui do norte do Estado de Santa Catarina, nas articulações internacionais, para que a gente possa melhorar ainda mais a relação da indústria do Estado de Santa Catarina, com foco aqui do norte do nosso Estado, com os nossos parceiros aqui da América do Sul, do Mercosul. Por favor, senhor Juliano. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Juliano Freuner, da SAI, da Secretaria de Articulação Internacional. Presidente Carlos Humberto, é realmente muito bom estar em contato frequente, termos essa parceria com a comissão, e a todos os deputados que aqui estão conosco, muito obrigado pelo apoio e pela parceria na área de relações internacionais. Presidente Mário, sempre muito bom estarmos em contato, diretor Anderson, muito bom estarmos aqui, e todos aqueles que nos ouvem e que acompanham o trabalho da Alesc itinerante. Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais para vocês e trazer para vocês alguns temas que são temas importantíssimos para que passemos, a partir de agora, dentro do metal mecânico, desenvolvermos vantagens competitivas. Um dos pontos trazidos aqui, Anderson, é justamente esse que está em tela e que o governador Jorginho Mello tem observado muito, que é como nós vamos, a partir de agora, desenhar um cenário para Santa Catarina em que talvez não tenhamos a questão dos benefícios fiscais como diferenciais. Eventualmente, essa questão legislativa pode sofrer extensões, a gente sabe que existem alguns pleitos de prorrogação, mas nós precisamos trabalhar desde já com um cenário em que não aconteça, em que a partir desse marco temporal, cada estado tenha de competir pelas suas próprias forças. Então, nós precisamos pensar por que alguém teria um empreendimento aqui? Por que alguém manteria ou traria investimento para cá? Quais são as forças que distinguem o estado de Santa Catarina como um forte, atraente, um condutor de negócios, um estado muito forte e propício para a transformação, para a geração de valor, de bens e riquezas? Bom, vamos lá. Dentro dessa área de metal mecânico, e eu agradeço muito as observações aí, em especial da Andrea Tubor, recebidos para a parte de ferramentaria, estamparia, metal mecânico, que é da área dela de engenharia do valor. Nós temos algumas peculiaridades desse setor. Hoje, vocês acabaram de voltar de uma missão da Coreia. A Coreia e a China praticamente dominam como referências nesse setor. Então, de alguma forma, a gente não pode mais pensar, ou precisa ter uma situação onde a ferramentaria de prateleira significa talvez uma competição com alguém que está em uma situação bastante avançada. Como a gente conseguiria trabalhar vantagens competitivas nesse setor? De algumas formas. Se a produção seriada talvez não seja um grande caminho para a gente competir, talvez a gente precise pensar em como desenvolver as capacidades internas aqui do Estado para que a gente consiga fazer a ferramentaria, a estamparia as a service. Como a gente consegue ter o trabalho onde você talvez tenha uma caixa de ferramenta, né, que você compra, mas o miolo é feito aqui. Como você consegue agregar ou entrar de alguma forma em uma cadeia de produção nesse sentido. Vamos lá, são alguns comentários e eu vou passar para algumas eu não quero ousar dizer prescrições, mas algumas recomendações, algumas áreas que precisam ser trabalhadas. A competitividade hoje, quando você fala na questão do aço, que a princípio é uma matéria-prima para todos, se for receber incentivo, precisaria receber um incentivo do ponto de vista muito mais federal, nacional do que estadual. Esse é um assunto bastante polêmico, envolve muitas áreas e, para nós, traz uma observação muito interessante. Se talvez a questão
do aço em si não possa receber algum tipo de estímulo, e aí vale um estudo nesse sentido, a gente precisa pensar nos estímulos focados em engenharia de materiais. Isso parte muito de uma interação com os institutos de pesquisa, com as universidades e com a busca de novos materiais, materiais ligados a grafeno, materiais ligados a alguns elementos que trazem talvez um diferencial em termos do que o aço antes representava e de novas ligas ou composições que passem a representar. É um dos caminhos possíveis para Santa Catarina se nós conseguirmos integrar um pouco mais a questão da pesquisa e desenvolvimento e a questão da visão acadêmica com a visão de mercado. Já existe uma aproximação grande do meio acadêmico com o mercado, com o setor econômico em Santa Catarina, mas isso pode ser ampliado, e essa questão de engenharia de materiais é um ponto a ser trabalhado se nós não formos desenvolver ou caminhar na questão do aço como recebedor de algum tipo de incentivo. Esse é um dos pontos que precisam ser estrategicamente considerados. Ou a gente trabalha a matéria-prima comum a todos, ou a gente vai trabalhar novos materiais. Então, esse é um ponto que precisa ser trabalhado do ponto de vista estratégico. Nós temos uma situação onde hoje, você precisa, de alguma forma, desenvolver uma capacidade de, talvez, comprar um bloco pré-fabricado, que muitas vezes você não conseguiria, talvez, competir com algumas dessas outras fontes produtoras, mas conseguiria agregar algum tipo de tecnologia, de design, de aplicação, onde o serviço em si acaba sendo um forte diferencial. Então, de alguma forma, são áreas onde a SAI consegue interagir com o setor metal-mecânico para criar missões nesse sentido, presidente, para fazer com que os nossos produtores aqui, os nossos industriais, sejam mostrados no exterior, nos países do Mercosul ou em outros países que necessitam dessas atividades, como sendo fornecedores apoiados pelo Estado. A SAI se coloca à disposição para montar essas missões e trabalhar com vocês, porque há um diferencial quando se chega na abertura de um novo mercado. Essa conversação é produzida ou induzida por meio do mercado, e então se abre uma apresentação dos nossos produtores para aquele mercado específico, fazendo uma recomendação desses produtores, desses fabricantes para aquele mercado específico. É uma das atividades que podem ser muito bem trabalhadas. Nós precisamos pensar de energia barata. A indústria de transformação necessita de energia, nós estamos falando de indústria de transformação aqui, do setor metal-mecânico. A energia, nós temos fontes diversificadas, renováveis no nosso estado, uma produção ampla, um fornecimento por meio de PCHs, o estado é rico nisso, tem uma abundância hídrica. Agora, essa fonte de energia pode ser ampliada e precisa. A energia barata é algo que precisa entrar na pauta para que tenhamos competitividade na indústria de transformação. Daí a importância de nós trabalharmos também a questão do hidrogênio verde. Em muitas conversas com investidores, e até anteriormente com o presidente Mário também trouxe, juntamente com a VEG, uma observação de uma das missões que fizeram, onde a área de hidrogênio verde é uma área importante para o Estado, e de fato a SAI foi verificar isso, nós temos conversado sobre isso dentro do governo, que por nós não termos uma refinaria da Petrobras, nós podemos sim caminhar com o uso do hidrogênio como combustível, como fonte energética, como um insumo para amônia como fertilizante, e como algo que pode ser muito bem aplicado dentro do nosso ambiente logístico para que nós façamos cair os nossos custos logísticos. Isso é muito importante e convido quem de vocês tiver interesse em fazer parte de um grupo de trabalho que tem se debruçado sobre esse assunto,
o governador Jorginho Mello é um grande apoiador desse assunto da diversidade energética, e nós temos criado dentro de subcomitês várias formas de impulsionar a questão do hidrogênio dentro do nosso estado. Um dos pontos importantíssimos é a criação dos standards, dos padrões técnicos, porque a questão hoje de novos combustíveis ou de novas fontes energéticas é uma questão que passa pela definição de padrões técnicos que hoje não existem localmente nem globalmente, e por mais que, em termos globais, você tenha uma superveniente emissão de normas, especificações técnicas, nós precisamos definir quais são os padrões de Santa Catarina, para que o Estado consiga se posicionar nesse sentido. Então, fica o convite para vocês, nós temos trabalhado como base um texto do Sargento Lima, quando foi deputado, para o hidrogênio verde, nós queremos trazer uma versão 2.0 disso. Vamos lá, rapidamente. Educação bilíngue é um ponto que vale ser trabalhado, nós precisamos ter uma política estadual de educação bilíngue, esse é um ponto que o governador Jorginho Mello concorda conosco. A nossa população precisa conseguir vender, se mostrar, fazer parcerias do ponto de vista internacional, e para isso nós precisamos ter o bilinguismo, pessoas falando inglês, espanhol, alemão, francês, mandarim. A gente precisa ter todas essas línguas disponíveis no nosso dia a dia. Eu tenho tido contato com empresas que consideram se instalar em Santa Catarina e eles perguntam para mim, eu preciso muito mais do que pessoas com curso superior, muito mais do que diplomas, eu preciso de pessoas que falem inglês fluente, verdadeiramente fluente, e eu preciso de essa mesma pessoa que saiba mexer bem com planilhas Excel. Então, quantas pessoas, independentemente de diploma, se tem ou não curso superior, você consegue trazer para mim que tenha essas capacidades? É um ponto que nós temos hoje progredido muito na nossa política educacional, mas nós precisamos agora e queremos dar os próximos passos para que isso se integre muito mais com o ambiente produtivo, porque a educação sem a conexão com o ambiente produtivo não traz os resultados que a gente precisa que traga. Vamos lá. Rapidamente, alguns outros pontos, né, em que isso se torna essencial. Na indústria 4.0... Senhor Juliano. Vamos lá. Presidente Carlos Humberto. Eu sou obrigado a encerrar, eu vou dar mais um minuto para o senhor, que o senhor faça as suas considerações, mas eu sou obrigado a encerrar a presente reunião, senão não vai ser cortado o nosso microfone, aí é que vai ficar ruim para a gente. Perfeito, agradeço a todos, são temas fascinantes. Eu faço o convite para que vocês conversem com a SAI. Nós temos total interesse em caminhar nessa atuação transversal com as outras secretarias para o desenvolvimento dessas políticas públicas que gerem impacto. E aí entra a comercialização de tecnologia, tantos outros assuntos onde o Estado possa se destacar. E esse destaque que a gente precisa é desenhado agora. Muito obrigado a todos, forte abraço. Eu que agradeço ao senhor Juliano Freuner, agradeço ao senhor Mário César de Aguiar, da Fiesc, ao diretor da Secretaria de Indústria e Comércio, senhor Anderson, aos participantes, integrantes da Comissão de Relacionamento Institucional Internacional e do Mercosul. Indago se algum dos deputados gostariam de usar a palavra. Não tendo mais ninguém, eu declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.